Olá, sejam muito bem-vindos. Deixem-se estar. Oh, Ana Mar, há tanto tempo que eu não te via, meu, estás Beijinho, igual. não é preciso levantar, é? Obrigada. Eu tenho lá... Mas as senhoras estão aqui tão bem acomodadas. Também. Tão bem. Olha, vês, estás a ver? Eles? Olha, sim, Energia. é sim. Pronto, é beijinhos, é beijinhos. É beijinhos. Nós já tínhamos dado beijinhos, Pois já. mais beijinhos, já que se levantaram. Mais uma vez junta. Pronto. Então, vem cá, vem cá. Batom. Pronto, já Pronto, já está. Beijinho, seja bem-vindo. Obrigado. Que lindo que é este livro, que lindo é o formato da frente. Olá, Ana Mar, que Olá. linda. Obrigada. Continuas maravilhosa. Obrigada, querida. E este é um projeto feliz. Este é um projeto feliz do início ao fim. Porque senão não vale a pena. E como é que, dissemos aí, foi em 1994? 94. Eu, em 94, comecei a dar consultas de astrologia. Foi por aí que começou. Foi esta por aí. mudança espiritual, digamos assim. Tudo começou assim. E depois a vida foi evoluindo, foi aprendendo muitas mais coisas. Sabes que a astrologia às vezes dá-nos um norte, dá-nos o mapa do tesouro para nós sabermos quem somos e o que é que estamos aqui a fazer, porque é que nascemos, qual é a nossa razão de existir. Mas às vezes levantam-se perguntas como é que eu mudo? Então como é que eu mudo? Então como é que eu consigo? Então como é que eu revelo os meus potenciais? E os anos seguintes foram a aprender instrumentos e abordagens que permitissem ajudar as pessoas nesses combos. Eis não quando, vindo a ser desafiada para pôr as palestras que eu dou, etc., em livro, quando esses convites começaram a acontecer, eu perguntei ao meu coração o que é que realmente fazia sentido. E não era pôr as palestras em livro, era pôr em livro aquilo que é o testemunho de um percurso de evolução interior, portanto, digamos, da minha história de vida, mas tão só da minha vida interior e não só os factos ou as peripécias que a pessoa da Ana Mar viveu. E como Tu tiveste uma vida rica. Rica. Sim. Exatamente. Pelo menos daquilo que nós conhecemos, não é? Sim. E então Fortuna é isso, é um testemunho daquilo que pode ser um processo de crescimento e de evolução de um ser humano com uma autoconsciência progressiva de uma coisa muito essencial para mim e que eu penso que o livro veicula, que é nós não só temos o direito de ser nós próprios, como temos o dever de ser nós próprios. Isso às vezes pede coragem, não é? De nos libertarmos do que nos limita, de ousarmos escolhas que às vezes são arriscadas e de querermos descobrir-nos e autorrevelar o nosso potencial, mas não só vale a pena, como é a razão essencial de nós aqui estarmos. E dessa aprendizagem resulta Fortuna, que tem esse conjunto de escritos ao longo dos anos e, portanto, como tu disseste, pode ser lido de seguida numa abordagem cronológica. O primeiro texto eu tinha 17 anos quando o escrevi. Foram todos reescritos antes o ano passado, antes do livro sair. Mas é verdade que correspondem a fases de vida que, de alguma forma, também todos vamos vivendo, não é? Fases de perda, fases de abandono, fases de paixão, fases de autorrevelação, de conquista, de sucesso, de equívocos, de epifanias. E pode ser aberto, tal como também disseste, à sorte e, de alguma forma, através de Fortuna, recebermos aquilo que a vida tem para nos dizer no momento. E é muito assim que as pessoas o têm utilizado. Que engraçado. Bom, não podemos deixar de saber como é que a Isabel viu este trabalho e falar-nos um bocadinho também sobre a relação que tem com a Ana Mar. Eu conheci a Ana Mar há muitos anos, no conservatório. Estava um ano atrás de mim, acho eu, mas também ela faltou um ano, eu faltei outro. Portanto, não tivemos realmente nenhuma intimidade como amigas. Eu tinha uma grande admiração porque é uma mulher lindíssima. Pois é, tem uma voz... Uma voz linda. Mas depois tivemos percursos completamente diferentes. Eu tive a minha vida, eu tenho a minha vida. E a minha vida foi muito de busca de mim própria, quem sou, o que é que estou aqui a fazer desde pequenina. E tinha que me cruzar com a Ana, realmente, com a Ana Mar. E cruzei-me quando fiz 60 anos, numa festa em que tive com a Dalila Carmo, que ela faz próximo de mim. Fizemos o aniversário no mesmo dia, festejamos e a Ana Mar estava lá. E houve uma frase que ela me disse, não me lembro exatamente como era, portanto não vou repetir, mas ela disse-me uma frase, porque eu estava numa altura tudo isto estava a mexer, crise, não sei o quê, o país, o mundo, eu própria. 60 anos. 60 anos é bonito, isso aí não me perturba, não. E o que a Ana Mar me disse, que um novo ciclo ia começar, bateu-me muito. Não foi bem assim, mas próximo. E fui estar atenta a palestras que a Ana Mar fazia. A primeira palestra que ela fez, eu fui.
E pela primeira vez ao longo da minha vida, que procurei em imensos sítios, tudo, andei até por religiões, budismo, à procura de mim própria, de repente fez todo o sentido o que ela disse naquela palestra. Disse, isto faz-me sentido. Isto não é preciso acreditar numa coisa extra, isto sou eu. Eu sou composta disto tudo, eu tenho esta potencialidade, é isto que eu estava à procura, não precisei de me perguntar muito mais se era ou não. Estamos a falar de algo que tem a ver com a energia de cada um, que está ligada diretamente à energia daquilo que nos rodeia. Eu penso que o que pode ter sido, para a Isabel, como aliás para a grande maioria das pessoas que me procuram, ter sido um fator de entrega e decisivo para quererem permanecer e fazer todo este processo de autoevolução, é a noção de liberdade imensa que eu tenho e que passo às pessoas. Ou seja, não são precisos dogmas, não é preciso acreditar no Deus A, B ou C. Claro. E na verdade também não é só a coisa da energia, porque é preciso alguma disponibilidade psíquica. Pode-se falar abertamente. Pode. E deve-se, não é? Então, pode-se fazer um processo autoevolutivo se nós quisermos tão só estar bem connosco, termos uma vida mais feliz, estarmos mais equilibrados internamente. Portanto, tudo isso é ao nível psicológico e, enfim, quanto muito um bocadinho mais profundo, de viver em paz e em gratidão, bom, tudo isso. Mas, ao momento a partir do qual o ser humano só evolui e só autorrevela o seu pleno potencial, se houver uma consciência espiritual, a meu ver, essa consciência espiritual não precisa, não carece de um Deus exclusivo no qual nós acreditemos, seja a religião católica, budista, o que for, mas sim uma consciência de que nós somos uma centelha divina, nós somos uma semente cósmica, nós temos o potencial da fonte em nós. E a partir daí abrem-se portas que permitem autocurarmos, equilibrarmos e revelarmos que não existem só ao nível do trabalho psicológico, no meu entender. Isto é uma convicção e como todas as convicções, quando depois os exemplos comprovam, é tramado, porque acredita-se mesmo. Pois. É tramado no bom sentido. Pois, portanto, claro. Isto é uma convicção profunda. Mas vou interromper. Eu sou muito racional, sempre fui muito racional, pronto. E o que me prendeu muito a tudo o que a Ana diz, e que essa gente diz, não é só a Ana Sim, Mar, claro, pronto, muita gente diz. é que a minha mente, mesmo só, aceitou aquilo, o meu coração aceitou também, no género, isto bate certo. E, acima de tudo, a Ana põe na prática, ou seja, quando ela me põe a fazer exercício, eu tenho... Todos que fizerem os seminários com a Ana têm acesso a exercícios que fazem sozinhos, ou seja, o que a Ana diz da liberdade não é só liberdade interior, como é liberdade em relação a ela própria, ou seja, eu detesto seguidismos e isso revelou-se um bocadinho na minha vida, que é tudo o que é manipulação do exterior, não, minha liberdade em primeiro lugar, Claro. E é isso que é muito bonito com a Ana Mar, é assim... Tu és responsável por ti, quer dizer, dei-te instrumentos. Claro, as se ferramentas quiseres o estão meu aí. apoio, estou aqui. Mas tens todos os instrumentos para isso e isso eu acho que é fundamental. E no caso do André Lourdes Almeida, como é que conhece a Ana Mar e também a segue nesta Tem um caminho filosofia? quase, não é? O André é cúmplice, nós somos cúmplices. Ele nós- tem o seu próprio caminho, mas há uma grande cumplicidade. Pois é. Diz. Nós trabalhamos para a mesma agência espacial. Mas eu conheci a Ana no contexto da produção de um disco, o M, e Alenquer, gravação de um disco no alto de uma serra. Eu acho que isto vai dando alguns parâmetros sobre como é funcionar, operar com a Ana Mar. Nós gravámos o disco no alto do Monte Junto, numa igreja toda em pedra, que não era um estúdio de som. E aí sim, os obstáculos que foram necessários, que foi necessário ultrapassar para se conseguir transformar uma igreja, a Igreja de Nossa Senhora das Neves, Sim. num estúdio de som, e noites inteiras a gravar e a regravar, numa atmosfera que é ao mesmo tempo telúrica, monástica, de alta concentração, não havia dispersão, não é? Portanto, eu conheço a Ana Mar numa combinação de laboratório estético com busca filosófica dentro de uma produção musical. E estas três coisas juntas são um bocadinho irresistíveis.
E a partir daí eu acho que esta espuma criativa entre nós os dois nunca parou de se multiplicar. Também o André seguiu um caminho espiritual, ou, portanto, desenvolvem ambos trabalho nesse sentido. Um dos paralelos é que tanto eu como a Ana cantamos. Cantamos. Eu cantei nos Croissant, uma banda dos anos 80, eu era vocalista dos Croissant, e há uma altura em que eu começo a sentir que o ambiente da pop e do rock deixava, naquela altura pelo menos, deixava muita coisa de fora. Existia o que era possível e entrar nesse contexto e o que não era possível. Estava a deixar esfomeado, espiritualmente. E depois uma série de experiências interiores foram rompendo membranas e a relação entre o pequeno eu e o grande eu começou a ficar cada vez mais clara. Esse equilíbrio entre o little self, big self, entre o pequeno eu do dia-a-dia e o outro grande que está lá atrás e que somos nós também, que nos observa. E estabelecer uma ponte entre esses dois polos é algo que eu procuro viver e transmitir. E isso é paralelo com o que a Ana faz. Mas este livro é completamente estanque das palestras. São coisas diferentes. Funcionam por si só. Sim, posso fazer só um comentário ao que o André disse? O André está aqui presente, porque aprecia muitíssimo o livro, que é pretexto para este nosso encontro. Mas eu tenho que dizer, honestamente, que dentro de mim, do meu coração, o prazer de o ter aqui presente não é exclusivamente por isso. Em todas as áreas existe competição, em todas as áreas existe comparação entre a pessoa A e a pessoa B, o trabalho A e o trabalho E, e nós estarmos aqui os dois juntos é também para mim um exemplo de como pessoas que têm vias de trabalho com os outros tão diversas não são antagónicas, pelo contrário, até são cúmplices, se respeitam mutuamente e, mais do que isso, que se apoiam mutuamente quando é oportuno, como é no caso a presença dele aqui, que eu agradeço do coração, André, até porque é um ser que eu muito admiro e respeito. Muito bem, muito bem. Bem, dito isto, tinhas-me feito uma pergunta se eram independentes das palestras. Sim. Bem, então, o livro Fortuna foi e é um instrumento editado, aliás, ao abrigo do projeto Nava. Portanto, é uma edição de autor, mas enquadra-se na proposta de Nava genérica, que é tão só ajudar as pessoas a serem mais elas próprias e a viverem mais felizes. Isto dito de uma forma breve. Simples. No entanto, o livro não tem os conteúdos das palestras, no sentido em que as palestras têm um caráter instrutório e até provocador pela própria energia que elas emanam, das pessoas terem a coragem de se transcender, de saírem dali motivadas eventualmente para mudanças construtivas na sua vida. E são extensas? E são extensas, sim, e são temáticas, é uma palestra, é um desenvolvimento de um tema. E há uma interação ao vivo entre as pessoas e eu. O livro não. O livro é algo, já lhe chamaste de caixa de música, caixa das joias, há quem lhe chame tesouro, há quem lhe chame paralelepípedo do livro 2001, Odisseia no Espaço do Kubrick. Monolito do Stanley Kubrick. Sim, 2001. monolito, missal, etc. Livro de horas. Mas ele propõe uma relação íntima entre quem o tem e o próprio das mensagens que ele pode Funciona veicular. quase como um oráculo também, se assim o desejarmos, porque ao abrirmos aleatoriamente, portanto, se calhar concentrar-nos em nós e abrirmos, e por exemplo, temos aqui várias mensagens, e se olharmos para essa mensagem e a tentarmos entender e a tentarmos levar ao encontro de nós mesmos, tem também essa função de nos fazer pensar, nos retirar às vezes da nossa zona de conforto. É isso mesmo, Andréia, muito bem dito. E é o uso mais comum que as pessoas têm dado a este livro. Há, evidentemente, algumas frases que podem ser metafóricas, podem ser poéticas até, mas, como a Andréia disse tão bem, depois ela fica a ressoar cá dentro. E, de alguma forma, eu acredito que tudo aquilo que nós recebemos da vida nos transforma. Por isso é que também tenho um critério bastante... Eu estou completamente fascinado por tudo isto. O tom da voz, a forma como entoas as palavras. Eu estou aqui já encantado. Oh, obrigada. A sério. Obrigada. É a forma de falar e de obrigada. especificar tudo, eu acho. Gostava de assistir a uma palestra. Olha, muito bem-vindo, aliás, muito bem-vindos, vocês os dois, sim, e toda a gente. Já vamos saber quando é que vão acontecer. Sim. Mas isso que a Andréia disse acaba por ter um efeito que, independentemente
do que é que o livro no todo proporciona. E o André tem ideias muito sólidas sobre isso. Ele acha que o livro tem 4 ou 5 ideias muito essenciais que o trespassam. Essas ideias, no entanto, podem ser passadas através de uma frase poética, através de um texto mais longo, que fica a dançar cá dentro. Faz com eles. Faz com eles. Sim. Sim, poderíamos abrir, não é? Portanto... Como é que funciona? Ou como é que funciona? Olha, como é que funciona? Como é que isto cria magia? Como é que isto faz acontecer? Modo de emprego. Como é que isto faz acontecer? Vamos lá. Não traz as instruções. Então vamos lá. Exato. Vamos lá. Olha, há pessoas que acordam de manhã e após tomarem o seu pequeno almoço, ou antes, como quiserem, o que é que eu vou receber para o dia? E abrem fortuna. Por exemplo, há pessoas que pensam numa questão qualquer, numa pergunta e abrem fortuna. Há pessoas que ao deitar abrem fortuna. Agora, o João acabou de abrir. Às vezes, o vazio da alma anuncia a primavera. Ok. Bem, agora não vamos falar da vida de João. Porque a frase que lhe acabou de sair terá a ver com a tua vida. Sim, absolutamente. É uma frase que te incita à expansão. Exatamente. De ti próprio. Ok? E que depois fica ali a dançar. O que acontece às vezes é que depois nós vamos para a nossa vida do dia-a-dia e as frases que ficam a dançar estão aqui dentro e ups, expansão. Ok, ser mais eu próprio. Se calhar numa situação qualquer em que se tenderia a usar a máscara e a dizer sim, sim, quando na verdade se quer dizer não, não. Não. Plim, lá vem a frase e ela ser condicionante de um modo positivo para aquilo que passa a ser a forma como nós vivemos. Lá está a nossa nova arte de viver, que ela, Fortuna, deseja estimular nas pessoas, sim. Para mim, sim, gratidão é fonte de abundância, confiança é fonte de segurança. Gratidão é fonte de abundância. É muito oportuno. Estamos num programa hoje, não é? Há jackpot e aquelas coisas todas. Sim. Mais vale agradecer primeiro, antes de querer que nos saia a lotaria. Mais vale agradecer primeiro. Gratos por tudo aquilo que temos, acima Gratos de por tudo. tudo Agradecer aquilo que todos os dias por aquilo que temos. Sim. E já agora, não temer aquilo que ainda não nos aconteceu. Confiança é a fonte de segurança, porque se nós confiarmos que estamos à altura de todas as circunstâncias, eu costumo dizer que nós não temos obstáculos maiores do que a nossa capacidade de nos ultrapassar. Se nós confiarmos nisso, nós temos uma segurança interna que nos permite viver de uma forma completamente diferente e não precisa ter cadeados nas portas para nos sentirmos seguros. Claro. Eu, por mim, a Ana Mar vinha uma vez por semana dar-nos lavar-nos Assim, um bocadinho a alma, era tão bom. Obrigada. Essa voz. Obrigada, João. Ana Mar, vais andar agora em algum sítio nas tuas palestras que queres aqui falar? Olha, nós andamos mais ou menos por Portugal neste momento. Eu digo nós porque a Isabel vamos parar também um bocadinho. e o André também já colaborou em apresentações ao vivo do livro. Agora vamos suspender um pouco durante estes 2 próximos meses. Primeiro porque eu em março também vou para os Açores, eu trabalho muito nos Açores também e também vai haver lá uma tertúlia Fortuna. E durante estes próximos 2 meses não vão existir palestras e seminários e encontros, mas vão sim existir a partir de abril. Entretanto, o que vai também somar-se a Fortuna com muita brevidade é, na verdade, depois da manhã, que vai estrear outra vez, uma primeira vez para mim, algo que eu nunca fiz na vida, que é um programa de rádio. Que giro. Que se vai, posso dizer, Então, que se vai chamar Oráculo, Ok. que vai usar Fortuna, bem como outras citações de autores recolhidos, para suportar o que se vai passar no programa, ou seja, chama-se Oráculo e é um programa em que as pessoas escrevem as perguntas da sua vida, ok, sem tabus, pode ser qualquer pergunta da sua vida, envia um e-mail ou uma carta e depois no programa eu respondo com aquilo que possa ser o meu know-how e a minha intuição e abro à sorte o livro que vai suportar esse mesmo programa de rádio Oráculo, dos quais constarão várias citações de Fortuna, para também ser uma dádiva para as pessoas. Estreia sexta-feira à noite, na Rádio Amália, das 11 à meia-noite, e é semanal, a partir de agora. muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Obrigada. Gostávamos Foi um imenso. prazer. Um aplauso para os nossos convidados. Muito obrigada. Ana Mar, Isabel Pina e André Louro de Almeida. Muito obrigado. Muito obrigada. Onde é que se compra?
porque isto não está nas livrarias não está nas normais. livrarias. Está em algumas livrarias. Está em não algumas todas. livrarias especiais que na minha página de Facebook é capaz de ser mais fácil dizer, não é? melhor. Que é Ana Mar de Brito. Eu vou pondo a lista das livrarias, ou então, muito facilmente para todo o mundo, é adquirível através de um e-mail. Simples. E nós enviamos. E o e-mail é nava.livro@gmail.com. Ok. É a ideia, fazer Muito chegar às bem. pessoas. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada também. Obrigada. Portanto,